Olá, torcedor, eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem rodeios, falando as coisas do Alvinegro de Porongabuçu. Ontem, um dia triste para o clube Ceará Sporting Clube, mesmo com todas as denúncias feitas pela oposição, as prestações de contas foram aprovadas a toque de caixa, nas escuras, e mostrando realmente como está forte o aparelhamento do Ceará. O Ceará é um circo de cartas marcadas, aonde nós sabemos quem são os proprietários desse circo e quem são os palhaços que fizeram da quadra do Ceará um picadeiro. Ontem poderia cair uma bomba na sede do Ceará, que essas contas seriam aprovadas. Era certo que as contas seriam aprovadas. Mesmo com denúncias de irregularidade nas contas, ainda teve conselheiro, aqueles que fizeram e que fazem parte do aparelhamento do clube, que está fazendo um mal incalculável a esse clube, aonde eu vejo que levaria de 5 a 10 anos para a gente voltar a crescer depois da saída desses aproveitadores. Infelizmente, nós como simples torcedores, nos sentimos impotentes, até mesmo conselheiros que pagam mensalidade, que estão sempre lá querendo e brigando por transparência, não são ouvidos e são engolidos pelo sistema, um sistema nebuloso, um sistema de aparelhamento, um sistema que já vem há mais de 10 anos, fazendo com que o Ceará diminua, se apequene e que cresce o passivo a cada ano, e aonde eu vejo uma colheita muito ruim do que está se plantando, do que já vem sendo plantado há anos no Ceará. É lamentável como o presidente do conselho se submete a um papel de conivência, a um papel até de facilitar a vida da diretoria, para você ver, aonde foi rasgado 3 vezes o estatuto do clube. E é triste como o presidente do conselho aprovou e ontem, de uma forma inusitada, cometeu 3 gafes. Foi rasgado 3 vezes o estatuto. Primeiro, foi permitir que as partes interessadas, como Robson de Castro, Carlos Moraes, João Paulo, certo? Diretores financeiros votassem. O estatuto não permite. Segundo, foi a votação nominal, aonde, com certeza, tinha mais de 1/3 que estava contra a aprovação do estatuto e que queria a aprovação nominal e não foi ouvido, aonde o estatuto diz que, se tiver 1/3, é obrigado ao presidente do conselho fazer a aprovação nominal a pedido de quem está solicitando, e não foi ouvidos mais uma vez. E a terceira foi a modalidade de voto que o doutor Barreto inventou, que é a modalidade de voto dimensional. Durma com um barulho desse. Dimensional. Um recado ao doutor Barreto, que a gente sabe, nós conhecemos a sua trajetória dentro do clube e até tinha o meu respeito, porque infelizmente pisou muito na bola, me decepcionou bastante, decepcionou a massa, a torcida do Ceará, em ser, no mínimo, conivente e facilitar a vida daqueles que estão diminuindo e estão deixando o Ceará menor. Em nenhum momento ele foi neutro nessa plenária de ontem. Em nenhum momento o doutor Barreto se mostrou neutro. Infelizmente, todas as partes e que a parte que foi para aprovar, o senhor Robson levou a esposa, levou até os filhos, teve diretor que levou 10 familiares,
Até torcedor do Fortaleza estava ontem na votação, passei a aprovar mais uma vez, e era certo por mim que essa aprovação das contas seria uma coisa já certa, uma coisa já premeditada. O que me causou surpresa foi da forma que aconteceu. O que me causou surpresa foi a tendenciosidade ou a facilidade que o presidente do conselho fez, infelizmente, em facilitar e não aceitar em nenhuma vez, em nenhum pedido daqueles que estavam contrapondo as contas absurdas que foram mostradas e que todo mundo já sabe, que é conhecimento de todos, como a perca, principalmente a perca do patrocínio master, com notas fiscais antecipadas, com cheques de mais de 4 milhões de cheques destinados ao CETEM, que ninguém sabe para quem é o portador e para quem realmente esse dinheiro foi, e tantas outras coisas, tantas outras anomalias nas contas do Ceará. Mesmo assim, teve um grupo, infelizmente ainda é maioria, que resolveu se abraçar e aprovar com um fracasso. E vão ficar na história por quem sabe rebaixar o Ceará para uma Série C, que é o que pode acontecer. O que se planta, se colhe. E que se planta obscuridade, quando se planta coisas erradas, a bola pune e a gente pode colher realmente. E quem vai sofrer realmente é o torcedor. Tem torcedor que faz vistas grossas, tem torcedor que acha normal, mas infelizmente isso aqui que a gente está batendo, que a gente está cobrando, pode e vai refletir no futuro próximo. E depois não venham lamentar e venham chorar uma situação calamitosa que hoje se encontra o Ceará e que muitos tentam encobrir, tentam botar para debaixo do tapete, mas a situação do Ceará é muito séria, é muito precária. As dívidas vão chegar, estão chegando e já são muito altas. Espera, mesmo achando difícil, que o time suba, não por estar numa Série A, mas para poder receber uma cota e poder sanear as dívidas feitas por Robson de Castro / João Paulo. Não creio que a gente mesmo subindo, que mesmo difícil, que a gente vá ficar, porque eu não vejo futuro desses que estão apequenando o clube mudar a forma de gerir o Ceará. A forma não transparente é a forma de se aprovar na base da garganta dentro das coisas no Ceará. E, felizmente, tem um grupo que resolveu fazer contraponto, que acordou e que a gente espera que não desista. E eu vou dizer que eles, dessa reunião, mesmo com o resultado que já todos nós esperávamos, eles saíram vencedores. Eu creio que um dia, espero que seja logo, eles possam provar tudo de errado que acontece em Porangabuçu. Que o clube não caia com a Série C, para poder aqueles que hoje estão abraçados com João Paulo acordarem. E eles já sabem o que acontece no clube, infelizmente eles estão abraçados com um aparelhamento e com interesses, esses interesses escusos, nesses interesses, infelizmente, não é o Ceará. É lamentável, e eu queria ler, para finalizar esse vídeo, um vídeo de repúdio, um vídeo de lamentação, um vídeo de quem já vinha batendo e já vinha alertando há anos. Não é da agora. Não se trata dessa reunião. Já uma coisa que a gente já vem nesse toque, a gente já vem alertando ao torcedor essa situação que já está mais do que na hora que a gente resolva, ouvido ou por bem ou por mal. Falando com o conselheiro ontem, eu disse que já esperava essa votação, já esperava o que ia acontecer,
E eu falei para ele que ele tire qualquer esperança de se resolver nas esferas estatuto, nas esferas plenárias, na esfera Ceará Sporting Clube. Sempre vai ter e sempre vai ser dessa forma, com aqueles que não querem largar o osso, e ainda tem aqueles que apoiam e também, com certeza, outros interesses que não o Ceará. A forma de resolver só tem uma, na forma civil ou criminal, na justiça, porque dentro do Ceará isso não vai ser resolvido. Se for provado que realmente tem coisas ilícitas, que corram atrás de mostrar e que façam a denúncia a quem de interesse que é o Ministério Público. Dessa forma, eu confio que haja mudança. Mas a forma de ontem, eu não tenho esperança nenhuma e eu já sabia do que ia acontecer. Eu só não, para mim, a surpresa foi da forma que aconteceu, da forma tendenciosa que o nosso presidente do Conselho agiu. Isso me deixou muito decepcionado. Abre aspas, palavras dos amigos do Conselho, logo depois da plenária de ontem. Não aconselhamos nenhum torcedor do clube a entrar no Conselho, pois o pior ambiente possível de descaso e maltrato ao Ceará. Nada que seja exposto no pleno do Conselho muda o aparelhamento e a instituição. Foram para a plenária uma família com 10 votos, ex-presidente com esposa e 2 filhos, ex-funcionários e funcionários. É uma vergonha absurda, sem tamanho. Ninguém pensa no torcedor que, com a maior dificuldade, paga o sócio, consome produtos. O clube não é do torcedor, é deles. Política suja e ilegal. Hoje, o fato é que a impunidade e os desmandos venceu da pior maneira possível. Infelizmente, a bola pune. Falo infelizmente, pois quem sofrerá seremos nós, que de fato amamos o Vozão. O estatuto diz que o ordenador de despesas não pode votar as próprias contas, e que seria óbvio, mas foi invalidado pelo presidente do Conselho. E a votação nominal também não foi respeitada pelo presidente do Conselho. De acordo com a sua visão dimensional, ele aprovou as contas. Dia triste para a história centenária do Ceará Sporting Clube. Para que o torcedor fique ciente, existe hoje 2 Ceará. Não o de uma oposição ou situação, mas sim um Ceará do torcedor apaixonado, que não mede esforços e faz tudo pelo clube, canta sem parar, defende as cores com todas as forças. E existe o Ceará do CNPJ, do papel, que foi tomado de assalto por um grupo que tem, de forma insistente, sugar todos os recursos possíveis de uma instituição rica e centenária. Afirmo que existe nesse grupo mais torcedores de outros clubes do que do Vozão. E o preço, infelizmente, a gente vem pagando há anos e será ainda mais caro. Mesmo que seja denunciado o roubo e prove o roubo, não mudaria nada dos votos dos conselheiros. Todos ganham de alguma forma para aparelhamento do Ceará, seja com contratos, serviços, camarotes, qualquer mínimo favorecimento, às vezes uma anistia de mensalidade do sócio, não vai mudar esse ambiente. Existe 350 conselheiros, apenas cerca de 150 comparece às plenárias, a grande maioria só está conselheiros por fato e camarote. Infelizmente, a desconstrução do Ceará é algo que somente a justiça e a performance podem interferir administrativamente, mesmo que prove irregularidade, nada muda. Hoje foi sacramentado mais um capítulo tenebroso na história do Ceará. Foram aprovadas as contas do clube, a semedura é opção, já a colheita é certa. Fica aí o meu luto para o torcedor do Ceará e um aviso, um alerta
para aqueles torcedores que gostam de fazer vistas grossas. É hora de acordar, enquanto o Ceará ainda tem algum dinheiro para receber, mesmo com um passivo altíssimo, que vem aumentando hoje, mais de 100 milhões, a dívida dobrou desses irresponsáveis no clube, e que façam o que tem que fazer, expulsar toda essa trupe lá do Ceará, enquanto o Ceará ainda tem vida, enquanto o Ceará ainda tem alguma esperança. Que vai ficar muito difícil depois que você virar um Santa Cruz da vida. Santa Cruz, mesmo com a maior torcida de Pernambuco, hoje está onde está. Tem divisão. Torcedor, ter torcida, simplesmente não impede e não empata de um clube cair de divisão e ficar sem divisão. O que empata, o que impede, são atitudes. A gente tem um exemplo bem aí, no co-irmão nordestino. Essa é a hora de agir, essa é a hora de se cobrar, essa é a hora de denunciar. Porque se ficar do jeito que está, com certeza, nós não vamos ter mais nem time para torcer. Eu sei que vai ter gente que dizer que o Ceará é eterno. Pode ser, o Ceará é eterno. Mas saco vazio não se põe em pé. Um time sem divisão, a torcida vai dispersando, e aí, infelizmente, a tendência é aos poucos o Ceará virar, quem sabe, um Maguari, má gestão. Que é um alerta forte, mas é verdadeiro, de um torcedor que não vem nessa pegada de agora. A gente já vem há bastante tempo cobrando e querendo melhorias, transparência dentro do Ceará. É lamentável o que aconteceu ontem, é lamentável o que ainda vem por vir. Valeu, torcedor, valeu pela audiência, deixa o like, se inscreve no canal, um abraço, fui.